Você está no canal Espiritualidade Boas Histórias. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Para que a gente possa continuar contando boas histórias para você. Hoje a gente vai fazer a análise dos comentários sobre a história, o livro de receitas da vovó. É uma ótima história. Para começar, fazer o resumo. O livro de receitas da vovó é uma história que está no livro Tambores de Araxá. O livro Tambores de Araxá está disponível para ser baixado em PDF gratuitamente na página do Facebook do nosso canal Espiritualidade Boas Histórias. Você vai lá no Face, escreve lá Espiritualidade Boas Histórias, entra no nosso canal, dá uma olhadinha, a página está super bonita, nós contamos com a colaboração de pessoas admiráveis, que escrevem muito bem. Nós temos lá poetas, temos espiritualistas, temos uma amiga que fala do positivismo, temos uma outra também que fala as coisas da espiritualidade com uma profundidade sem igual. Está uma página muito rica e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Os nossos livros estão lá, já são 2 livros. Um que tem a proposta do nosso canal, da nossa página, e tem agora o Tambores de Araxá. Então a gente faz também a propaganda da série Espiritualidade Boas Histórias, que está na página do Hotmart. Os livros que estão no Face são gratuitos, os do Hotmart eles já são pagos. Bom, Pedro é o neto da vovó Clementina e a vovó adora cozinhar. E Pedro aprendeu a cozinhar com a vovó, enquanto ele cresceu ao lado dela. Mas Pedro cresceu como todos nós, deixou de ser criança, a vovó se foi, e agora ele namora a Ana. E Ana é daquelas mulheres decididas, racionais, que sabem o que quer, e ela quer um bom emprego. Pedro trabalha lavando pratos na cozinha de um restaurante de segunda, e Ana conseguiu um emprego em um banco. Sonhador, Pedro acredita que a qualquer hora, uma hora destas, vão lhe dar a chance de cozinhar, e o restaurante em que ele trabalha passaria de ser um restaurante de segunda para um restaurante de primeira. Porém, o tempo está passando e Ana acaba arrumando um emprego no banco também para o Pedro, que abandona a cozinha, o sonho de cozinhar, e se torna um bancário. Pedro ainda tenta salvar o seu sonho escrevendo um livro de receitas recheado com as receitas da vovó Clementina, sendo que no final do livro o Pedro deixou lá algumas páginas em branco, para que a pessoa que lê o livro e se sente empolgada com a cozinha possa colocar suas próprias receitas. É uma ideia interessante, Sempre que possível, Pedro passa para frente um dos livros. Ele mesmo lá no banco, ele comenta sobre os livros com as pessoas com quem ele se relaciona, e de vez em quando ele passa um livro de receitas da vovó Clementina para a pessoa lá, com quem ele está tratando. Ele acredita que talvez um sonhador melhor do que ele, que tenha lido o livro, possa realizar o sonho de cozinhar, que ele não conseguira realizar. Pedro acaba se casando com Ana e tem uma filha, Laura. Ana não para de subir na carreira, enquanto Pedro está lá estacionado no mesmo lugar, só observando admirado a ascensão da esposa. Sentidos por baixo, Pedro acaba dando atenção demais para Carolina, uma cliente do banco que foi atrás de Pedro por conta de uma dica de investimentos para o dinheiro que ela recebeu como herança do pai. Então o Pedro estava se sentindo por baixo por causa que a mulher dele estava voando alto, Aí ele começou um relacionamento
com a Carolina. E foi lá pedir orientação para ele. Laura, filha de Pedro, começa então a ter sonhos estranhos, o que obriga Pedro a dar mais atenção para a filha, acabando por abandonar o namoro com Carolina. Né? O tempo passa, mas Pedro não consegue pôr fim aos sonhos de Laura. Eram sonhos perturbadores, a Laura não conseguia dormir direito de noite, né? E o Pedro preocupado, né? E ele, por mais que tentasse resolver o problema da filha, não dava solução, né? Apesar dos tratamentos, das inúmeras consultas com todo tipo de especialista, dos remédios, chás e meditações. E um dia, o Pedro acorda de madrugada com a filha em pé ao lado dele na cama, encarando ele. E a menina fala assim: nossa, Pedro, que saudade de você. Enquanto Pedro leva a menina de volta para o quarto dela, Laura diz que está, né, eu estou repetindo o texto aqui, que estava com saudade dele, né? Ela fala de uma forma assim, como se não fosse a Laura, né? Como se tivesse uma entidade dentro da Laura falando, usando na boca dela. É. O fenômeno se repete durante um almoço, em que Pedro e a filha estavam juntos. E a cozinheira diz a Pedro que Laura está tomada por um espírito e que, se ele quisesse, se o Pedro quisesse, poderia levá-lo e a filha ao terreiro de Umbanda que a cozinheira frequentava. Como Pedro se achava aflito e não via saída para o caso da filha, decidiu ir atrás da cozinheira. No terreiro, Pedro conversava com um médium, um rapaz que tinha a capacidade de servir de intermediário entre os espíritos e os vivos. Quando o espírito que falava pela boca do rapaz, um preto velho de nome Pai Tomé, chamou Laura e mandou que o espírito que estava usando ela, né, se manifestasse. E o espírito disse que se chamava Carolina. Aí o Pedro, o espírito da Carolina, meu Deus, será que é a Carolina lá do banco? Aquela com quem eu tive um rolo, né? Pai Tomé perguntou ao espírito o que ele queria com Pedro, e Carolina respondeu que ela e Pedro tinham uma filha que Pedro não conhecia, resultado do rolo que eles tiveram, e que depois da morte da mãe, a menina estava precisando do pai. Porra, demais, né? Por isso que o espírito foi procurar a Laura, a filha do Pedro, porque a Laura era uma sensitiva, né? Pedro, que não acreditava em espíritos, alma, religião, saiu do terreiro atrás de notícias de Carolina, claro, né? E descobriu que ela de fato havia morrido, que tinha deixado uma filha e um negócio formado por 3 restaurantes. Perplexo, Pedro viu que o livro que ele havia dado a Carolina, o de receitas da vovó, havia servido para que ela concretizasse o sonho que Pedro não foi capaz de realizar. Depois de fazer o exame do DNA, Pedro ficou sabendo que era de fato o pai de Júlia, a filha dele com a Carolina, filha de Carolina, e decidiu se encontrar com a menina. E a menina falou para ele que ele tinha demorado muito. Aí o Pedro pergunta, mas você me conhece, sabe de mim? Ele falou, eu estou sempre sonhando com você. A minha mãe sempre me diz que uma hora ou outra você ia aparecer. Voltando ao terreiro em busca de orientação, Pedro ouviu o pai Tomé que ele, Pedro, deveria falar com Ana sobre a filha fora do casamento. Pedro tinha medo que Ana o mandasse embora, mas acabou dando razão ao preto velho, pois se ele escondesse a história de Júlia para Ana, né, Pedro não teria mais paz, com toda certeza. Ele chegou para Ana e falou, Ana, eu tive um rolo com uma moça chamada Carolina e desse rolo na sua menina, a Júlia, e ela está precisando de mim. Aí a Ana, tchau, vai embora, não quero saber mais de você. Então, como temia, ela mandou Pedro embora. E o que o Pedro fez? Ele resolveu reivindicar o seu direito como pai de Júlia e herdeiro de Carolina nos negócios. Ele falou, vou assumir a minha responsabilidade com a minha filha. Pedro se muda para a casa de Carolina junto com Júlia. A Júlia acha ótimo, né? A Júlia, na história diz que ela estava sob a custódia do Estado, né? Então ela conseguiu um pai que a levasse de volta para casa, por lá. E depois de uma faxina em casa, né, o Pedro descobre o livro de receitas que ele havia dado para a mãe de Júlia. Quando Carolina
né, foram ao banco atrás de conselhos sobre investimentos. E o Pedro nota que as páginas em branco que havia no final dos livros que ele publicara, né, no caso, o livro lá que ele achou na mão da Júlia, estavam cheias de novas receitas. Ele falou, pô, Júlia, foi a sua mãe que colocou essas receitas aqui? E a Júlia falou, não, fui eu que coloquei. Então o Pedro falou, você sabe cozinhar? Ela falou, sei cozinhar e sei cozinhar muito bem. Bom, os restaurantes estavam desorganizados, devendo muito, o que obrigou Pedro a buscar um empréstimo junto ao banco em que ele trabalhava, e o banco em que a Ana trabalhava também. Mas a Ana, né, no caso, negou o empréstimo e mandou o Pedro passear. Ela estava magoada, né? O marido chega para ela e fala, olha, eu tive um rolo, arrumei uma filha fora do casamento, aí a Ana não perdoou. E quando o Pedro precisou de ajuda, ela descontou nele a sua frustração, a sua raiva, né, pela infidelidade do Pedro. Né? Nesse caso, o Pedro ficou muito frustradão, falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mais uma vez, Pedro voltou ao terreiro e disse a Pai Tomé que ele se sentia como um negócio falido. E o que fez Pai Tomé? Pai Tomé disse ao Pedro para ele crescer, pois ele tinha saúde, inteligência e a verdade. Verdade que fez dele amigo de Pai Tomé e dos bons espíritos, porque ele teve a coragem de ir lá encarar a esposa e falar da filha, né? Falar do relacionamento que ele teve fora do casamento. Né? E o Pai Tomé falou assim, olha, você só não tem fé em si mesmo, mas se você tirar as mãos, né, da frente dos olhos, você verá a felicidade logo à frente. Pai Tomé, então, faz uma revelação bombástica para Pedro. Ele fala assim, olha, o espírito da sua vovó Clementina atualmente anima o corpo da sua filha Júlia. Ela voltou à carne para te ajudar, do tanto que ela tem fé em você, no seu talento. Aí o Pedro fica animadaço, né? Ele fala, meu Deus, o universo todo está a meu favor, mesmo ex-esposa, é claro, né? Animado, certo de que todos meus ex-esposos estavam do lado dele, Pedro resolve vender um dos restaurantes. Né? Os restaurantes estavam em dificuldade financeira, eram 3, ele resolve vender um, pega o dinheiro, paga as dívidas, começa a fazer aplica o restante no negócio e o negócio começa a andar novamente. Realoca os funcionários do restaurante vendido nos 2 que sobraram. Né? Com isso, ele consegue fazer os carros voltarem ao trilho. Né? Ele usa dos conhecimentos financeiros que ele adquiriu no banco para poder para salvar, né, a situação financeira e o negócio da Carolina, que agora passou a ser dele e da Júlia. Né? Com a reorganização do negócio, mais as receitas criativas de Júlia, Pedro consegue recuperar os restaurantes e decide abrir um restaurante popular em agradecimento a Pai Tomé. E, para tanto, volta ao banco de novo em busca de um novo empréstimo. Só que dessa vez não era um pedido de empréstimo para salvar o negócio. Isso é um pedido de empréstimo para ampliar o negócio bem sucedido. Aí a Carolina já olhou com outros olhos. Né? O Pedro, então, aproveita para pedir a ajuda de Ana, Carolina ou não, a Ana, né? Olha com outros olhos. A ajuda de Ana para arrumar um administrador novo para o negócio, pois Pedro desejava se dedicar inteiramente à cozinha. Ela pergunta a Pedro quanto ele estaria disposto a pagar por um administrador de confiança. Aí ele digita no celular uns números, ela fala, poxa, é um bom valor, mas vai precisar de mais. Aí ele fala, olha, eu também posso oferecer para o administrador uma boa casa. E a Ana fala, é mesmo, uma boa casa é uma boa casa. No início da história, né, o texto diz que o Pedro e a Ana e a Laura moravam num pequeno apartamento de 2 quartos, um apertamento. Então era um dos sonhos da família, era um lugar maior. E a casa da Carolina, para a qual o Pedro se mudou com a Júlia, era um casão, era uma beleza, num bairro muito bom, tinha jardim, muitos quartos, né? Bom, aí o Pedro vira para ele e fala, olha, o detalhe da casa é o seguinte, só tem um problema. Aí, que problema que é? Moram 2 cozinheiros lá.
Tem algum problema? Pensando bem, talvez isso nem seja um problema. Pensar bem, o administrador vai ter 2 cozinheiros lá para poder cozinhar para ele, de graça. Olha que maravilha. Talvez seja uma vantagem. Aí Ana, vamos pensar no caso, né? Bom, a história termina com Ana batendo na porta de Pedro, que estava preparando um espaguete junto com Júlia. Ana diz a Pedro que o banco aceitou emprestar o dinheiro para a ampliação do negócio dele. E ela diz também que arrumou um administrador para ele, do jeito que ele queria. Só que tinha um porém também. O administrador tinha uma filha. Aí o Pedro falou, sem problema, morarão os 2 cozinheiros, o administrador e a filha dele, nesta casa aqui. Aí a Ana da minha volta está indo embora, o Pedro, o que é isso? Falei alguma bobagem? Onde é que você está indo? Eu preparei um espaguete maravilhoso, vamos entrar, vamos dar um vinho, comer um espaguete. Aí ela, não, só for ali. Ela vai no carro, abre a porta do carro e sai a Laura, filha dele. Aí a Laura sai, atravessa a rua com os braços abertos. Aí o Pedro não tinha notado a presença da Júlia, né, filha dele. E aí a Laura vai lá e abraça a Júlia. E a Júlia abraça também a Ana. E eles vão lá pra dentro e fazem uma farra danada. E a Júlia fala assim, poxa, que legal, ganhei uma mãe nova e uma irmã nova também. E para terminar, o Pedro questiona, né, a Ana, vou aí o banco lá, como é que vai ficar? Aí a Ana fala assim, olha, quer saber? Você ficou por minha causa 15 anos no banco. Tá? Você abriu mão desse dom que você tem de cozinhar maravilhoso e por minha causa. Então, eu só estou te devolvendo a gentileza. Bom, vamos para a análise, né, dos comentários. É uma boa história, né? História bonita, uma história de reencontro, né? De perdão, de sonho. Né? Bom, análise. A história fala de sonhos. Pedro ama a cozinha, mas a vida coloca Ana em seu caminho. Pedro ama a Ana, ele quer fazê-la feliz, claro. Pedro trabalha como lavador de pratos, ganha pouco. Ana é estudiosa e dedicada e acaba conquistando um emprego em um banco e consegue trazer Pedro para o banco também. O salário dos 2, somados, permitem que eles aluguem um pequeno apartamento e se casem, e com o tempo nasce a Laura. Pedro larga os próprios sonhos para viver o sonho de Ana, de ter uma família. Não é verdade? Porém, a ascensão de Ana na carreira, né, o que tomava cada vez mais tempo dela, né, e deixava o pobre do Pedro e da Laura cada vez mais sozinhos, a estagnação de Pedro no cargo que ele ocupava no banco fazem com que ele sinta inveja da esposa. E Pedro é possuído pelo desejo de se vingar, pois o ego dele, né, dizia a ele que ela tinha tudo e ele havia aberto mão da felicidade para fazê-la feliz e ela, no fim, tinha trocado ele pelo banco. Pô, danada, Ana me trocou pelo banco. Pensando assim, Pedro passa a se relacionar com Carolina. Nessa parte da história, Laura, filha de Ana e Pedro, começa a ter sonhos estranhos que estavam perturbando a menina, e para cuidar dela, Pedro abandona o caso com Carolina. Mas era tarde, porque a Carolina acaba tendo uma filha com Pedro, né, a Júlia, só que ela esconde isso dele, né? Ela não quer perturbá-la, ela cria a filha sozinha, mas sempre na esperança do Pedro aparecer algum dia, né? O que Pedro não sabe é que Laura é uma sensitiva. Sensitivos têm uma ligação forte com o plano espiritual. Porém, Pedro não levava fé em nada que fosse espiritual e passa a carregar a menina para todo lado em busca de um médico que pudesse ajudá-la, submetendo Laura a todo tipo de tratamento. Porém, nenhum deles dá certo. Até que, almoçando com a filha, Laura, né? Laura entrou em transe. Começa a falar umas coisas estranhas lá, e a cozinheira diz a Pedro que a menina está possuída por um espírito. É que negócio, né? Quando a gente tenta, de tudo que é jeito, resolver um problema que nos aflige e não consegue, a gente começa a aceitar outras soluções possíveis, além daquelas que a gente acredita. Até as mais absurdas, quando o desespero aperta. E Pedro termina diante de um médium, um terreiro de Umbanda, conversando com o espírito de um preto velho, Pai Tomé, na busca de ajuda para Laura. O que o Pai Tomé faz? Né? Ele chama o espírito, o que você quer, espírito? Aí o espírito fala, olha, eu sou Carolina, né? Eu tive um caso com o Pedro, a gente teve uma filha, agora a menina está lá sozinha precisando do pai.
Pedro está numa situação difícil, né? Se ele conta para Ana o caso que teve, ela com toda certeza vai expulsá-lo da vida dele. Mas se ele não contar, o segundo pai Tomé fala com ele, você não vai conseguir dormir em paz mais de novo. Pai Tomé cobra de Pedro a verdade, porque só a verdade pode consertar as coisas. A verdade vos libertará, já dizia Jesus, né? Vai te libertar da prisão, né? Da mentira, né? Da necessidade de você contar uma mentira após a outra para manter aquela mentira lá no início, né? Quantas vezes na vida não nos deparamos com situações parecidas com a que Pedro estava passando, não é? O Pedro ele poderia manter o segredo sobre a nova filha, mas qual seria o custo? A mentira é um fardo pesado de carregar. Mas o Pedro resolve aceitar a cobrança de pai Tomé e abre o jogo com Ana. Ela manda o Pedro embora, como ele havia imaginado. Pedro se desespera, né? E busca a ajuda de pai Tomé. E o espírito do preto velho diz a ele que ele tem que crescer. Isso é uma coisa muito interessante, de tomar as rédeas da própria vida nas mãos, pois não lhe faltam os recursos para que ele realize seus sonhos. Olha que mensagem bonita do pai Tomé. Na busca por um novo caminho, Pedro descobre que Carolina, motivada pelo livro que Pedro havia dado a ela de receitas da vovó Clementina, havia aberto 3 restaurantes. E conclui que pai Tomé não está errado. Pedro também descobre que vó Clementina havia reencarnado com a filha Júlia, né? E que a menina cozinha com a beleza. Depois de assumir a filha os negócios de Carolina, Pedro percebe que a coisa não ia bem com os restaurantes, que o negócio estava endividado. Ele usa então dos conhecimentos adquiridos no banco para salvar o negócio e do talento da filha para inovar o cardápio, atraindo mais clientes. Torna-se um sucesso o restaurante, né? Um sucesso. E aí Pedro, com as contas recuperadas, querendo ampliar o negócio, resolve abrir um restaurante popular para agradecer o pai Tomé. Por quê? Porque o pai Tomé despertou em Pedro uma coisa que o Pedro tinha lá guardada dentro dele, não tinha colocado coragem de colocar para fora, né? Que é aquela energia boa da realização do sonho, aquela coisa de eu sou capaz de fazer, eu vou trabalhar para fazer, eu vou lutar para fazer, eu vou sair da minha zona de conforto e vou à luta. A minha vida está um caos mesmo, a luta, vamos ver o que vai acontecer. Pai Tomé deu essa força, Pedro, ele vai lá, meu filho, vai à luta que você vai ganhar essa luta, que você vai colocar as coisas no lugar. Diz o texto aqui, ó, o Pedro poderia não ter aceito o conselho de pai Tomé, mas ele decidiu aceitar. Decidiu que devia assumir a paternidade de Júlia e lutar para realizar os sonhos que ele tinha. E que dormitava em alguma gaveta depois que ele passou a viver o sonho familiar da Ana. Pai Tomé disse a Pedro que a vida estava do lado dele, assim como está sempre do lado de quem segue a verdade, daquele que não foge dos compromissos com a vida, dos compromissos consigo mesmo. A gente costuma abrir mão dos nossos sonhos por situações que achamos mais vantajosas ou fáceis, ou porque nos falta fé em nós mesmos para realizarmos os sonhos que temos. Pedro é um caso típico. Ele foi na onda de Ana. Ele se deixou convencer que o salário dele e o dela juntos no banco seria o suficiente para que pudesse se manter como família. E a família era um sonho comum aos dois. Como o sonho da cozinha do Pedro, de ser um grande cozinheiro, estava difícil, ele falou, vou entrar no barco da Ana. Contudo, o trabalho no banco era bom para Ana, mas não era para o Pedro. Aí que tá. Quando há desequilíbrio na relação, a relação tem de acabar. Para que uma relação seja sadia, é preciso que as partes estejam felizes. Jesus diz que é impossível servir a 2 senhores, pois você amará um e odiará o outro. Pedro amava Ana, mas amava também a si mesmo no início da história. E o indício desse amor eram seus sonhos, pelos quais lutava lavando pratos no restaurante de segunda para poder ganhar a chance de um dia cozinhar. Pedro estava sonhando, né? Quando a Ana foi lá, pegou ele e levou ele para o banco. Quando nos deixamos de lado em favor do outro, quando nos apagamos para que o outro brilhe, deixando de existir para o outro,
o outro nos perde de vista. Nós também nos perdemos de vista, deixamos de existir para nós mesmos, passamos a nos odiar. E como amar alguém quando nos falta amor por nós mesmos? Né? Acontece que a dificuldade fez com que Pedro fosse tirado de sua zona de conforto, como eu havia falado com vocês, e é tirado no caos, tendo sua vida virada ao avesso, o que levou sua antiga vida ao colapso. E o colapso do velho do velho estilo de vida dele, fez surgir uma nova vida, cheia de perspectivas maravilhosas, baseada no equilíbrio das partes relacionadas, do respeito mútuo, do trabalho edificante, do sonho de se ser um pouco melhor a cada dia e do amor, não é verdade? Ana, por sua vez, havia sonhado com a família, que ela brigou em um pequeno apartamento. No entanto, não havia muito espaço no sonho dela para Pedro, assim como não havia muito espaço no apartamento dela, era pequenininho, só tinha 2 quartos. Pedro, então, terminou frustrado, profissionalmente humilhado diante do crescimento da esposa, infeliz por estar longe da cozinha que tanto amava. Pai Tomé, como sendo a saída espiritualista para a vida de Pedro, proposta pela história, pelo autor da história, Pai Tomé foi o anjo bom que Deus enviou até Pedro para ajudá-lo diante das súplicas desesperadas do coração do marido de Ana. Pedro, E Pai Tomé obrigou Pedro a decidir entre a responsabilidade e a mentira. E com o seu jeito sem meias palavras, fez Pedro enxergar que ele não precisava ser um coadjuvante da história dos outros, mas que tinha tudo nas mãos para ser protagonista de sua própria história. Bastava que ele assumisse suas responsabilidades diante da vida. Bom, aí a visão da Ana com relação a Pedro mudou, Vendo que o ex-marido havia dado a volta por cima, quando Pedro bateu pela segunda vez à porta do banco atrás de um empréstimo, pois na primeira vez ele carecia de um empréstimo que Ana fez questão de lhe negar para pagar as dívidas do negócio que ele herdara de Carolina, e agora ele desejava dinheiro para ampliar seu bem-sucedido negócio, Ana caiu em si, percebeu que havia roubado o sonho do antigo companheiro, mas que ela poderia perdoá-lo pela traição e começar uma nova e feliz etapa da vida deles juntos novamente. Nessa perspectiva, Ana foi muito feliz. Ela ainda amava o Pedro, só estava magoada com ele, é claro. E ela torcia para que ele fosse bem-sucedido. E quando ela viu ele bem-sucedido, ela, puxa vida, ele deu a volta por cima. Ele se superou. Ele é bem sucedido, Ele é mais do que um funcionário de banco que estava lá quietinho no canto dele, estagnado na profissão. Ele tem talento, e isso impressionou a Ana. Era um outro Pedro que estava ali, um Pedro que conseguiu realizar o seu sonho. Como no sonho de Pedro havia muito mais espaço para Ana sonhar do que no banco, já que Ana seria administradora do seu próprio negócio e não do negócio dos outros, ela ponderou os riscos e decidiu que valia a pena trocar o pequeno apartamento que ela vivia com Laura por uma casa grande e confortável que ela passaria a viver com Pedro e Júlia também. O livro de receitas da vovó fala da importância de sonharmos e corrermos atrás dos nossos sonhos. Às vezes parece que será impossível realizarmos nossos sonhos, mas como disse o Chico Xavier, sonhos nunca morrem, apenas adormecem na nossa alma. Se de fato o nosso sonho viver em nossa alma, chegará o dia de despertá-lo. O livro também fala do ciúme, do orgulho ferido e do desejo de vingança que nasce desses sentimentos, frente à vida. E que quando nós assumimos nossas responsabilidades frente à vida a vida nos ajuda e quando menos esperarmos estaremos vivendo nossos sonhos. Por fim, o livro fala da felicidade de sermos família, da alegria do encontro de almas que têm um projeto de felicidade baseado na ajuda um do outro, pois sozinhos costumamos desanimar na caminhada, porém se temos quem nos anime, o caminho fica mais fácil e curto. Os Espíritos nos chamam a atenção para o fato de que tudo o que aconteceu com Pedro foi de alguma forma necessário para a felicidade dele.
Assim como acontece com a gente. Por exemplo, se não fosse o tempo que ele passou no banco, ele não teria o conhecimento necessário para tirar o negócio dos restaurantes do buraco. Ele poderia, inclusive, ter ido, né, durante a história, a um outro banco pedir um empréstimo, né, quando precisou do dinheiro. Mas ele quis enfrentar, né? Ele quis vencê-la, ou então quis perder para ela. Talvez ela tivesse pena dele e resolvesse colocar ele de volta para casa, quem sabe, né? O que o Pedro andou pensando. Mas o fato é que ele venceu a situação e voltou lá para pedir um empréstimo para ampliar um negócio bem sucedido dele. E isso tocou o coração da Ana, né? Bom, a história termina com a família se reunindo, se reorganizando. Uma nova família surgindo, né? A primeira família mais a Júlia, dentro de uma casa nova, uma perspectiva nova. É como diz Pai Tomé, o caminho do paraíso necessariamente passa pela cruz. Por isso que a gente nunca pode desanimar diante do peso da cruz que a gente carrega. Espero que vocês tenham gostado dessa bela história, né, e da nossa análise. Espero que você consiga realizar os seus sonhos, consiga vencer suas dificuldades e jamais perca a sua fé. Tudo de bom para você, que Deus esteja com você, esteja com todos nós. Um grande abraço, até a próxima boa história.